Olá pessoal, tudo bem? Bom, o evangelho desse domingo, nós estamos neste dia 9, que é amanhã, aliás, né, mas já é véspera de domingo. Então vamos falar um pouco sobre este evangelho. Esse evangelho você vai encontrar aí nos aplicativos, na liturgia diária, né, nos aplicativos que a gente tem no celular, ou aí no site da CNBB. Então a gente vai encontrar aí como nós proclamamos na celebração eucarística. Muito bem, é Lucas, do capítulo 4, versículo 1 a 13, sobre as tentações. Bom, vamos conversar sobre esse texto. Espero que você leia o texto, faça a sua Lex Divina primeiro, não é verdade? E depois você pode vir aqui colher um pouco de uma reflexão que possa acrescentar aquela que você fez. Sempre lembrando disso, gente, por favor, não fique somente com as reflexões que você ouve na internet, né? Você ouve de um religioso, de um padre, de um leigo. Por favor, faça a sua, né? É muito importante isso. E se você normalmente você não escuta isso em outros lugares fácil não, viu? Eu tô falando aqui para você a realidade concreta. Se eu não medito a palavra de Deus eu mesmo, vou ficar anêmico espiritualmente e vou ficar simplesmente na dependência da reflexão do outro. Mesmo que o outro seja preparado, mesmo que o outro seja um líder religioso, mas se eu não faço a minha reflexão, né, essa palavra que é direcionada à minha comunidade, a eu que estou inserido nesta comunidade, tá? Vamos lá então, conversar um pouco sobre esse texto. Bom, é interessante a gente aproximar deste evangelho com o salmo que o precede, né? Não sei se vocês perceberam, tem um salmo aí que é a resposta lá da primeira leitura, né? E que vai dizer assim, ó: quando me abrigo sob a proteção do Altíssimo e descanso à sombra do Todo-Poderoso, digo ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois é, mais ou menos assim, né? Depende da tradução. Mas tá. Mas essa confiança, essa entrega é justamente a atitude de Cristo, no limiar ali do início da sua, né, da sua vida pública. E ele simplesmente permanece ali, seguro, né? Vai se entregando a sua vida. A tentação então seria abandonar esse abrigo de Deus, duvidar da segurança ou buscar outros refúgios. Bom, essas três tentações acompanham, se a gente olhar o Antigo Testamento, todo o povo de Israel na sua caminhada. E o diabo, né, que quer dizer o quê, né? Aquele que divide. Essa tentação que o Senhor sofre é exatamente sobre esses três pontos que eu acabei de dizer. Três vezes ele tenta envenená-lo, né? Como se fosse lá a gente lembrar da serpente do Gênesis, né? Porque vai dizer assim um texto, ó: se és filho de Deus, podes fazer tudo o que quiseres. Tu és grande, né? Podes alcançar a felicidade por ti mesmo. A tentação lá de Adão e Eva, hein? Ordena então que esta pedra se transforme em pão para saciar tua fome imediata. Resolveu o problema de uma vez, né? Essa tentação. Talvez seja melhor, ou na outra tentação a gente olhar, né? Talvez seja melhor ainda o diabo dizendo, né? Adorar-me e todos os teus projetos se realizarão. Ou na terceira tentação, lança-te daqui abaixo, Deus será obrigado a te socorrer. Mas Jesus sabe bem que somente Deus pode saciar todas as fomes do homem e escolheu o que? Confiar, né? Permanecer sobre a proteção do Altíssimo, como nós ouvimos no Salmo. Mas vamos ver essas tentações. Na primeira tentação, quando Jesus começou a sentir fome, o tentador lhe disse, né? Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. E Jesus responde, mas é uma resposta interessante. Ele usa textos, trechos, né? Muito aí da tradição oral, ouvida na família, né? Na comunidade. Está escrito: o homem não vive somente de pão. Não somente de pão o homem viverá, né? O que? É uma resposta que Jesus dá
usando a palavra, né? Ali a revelação de Deus dado ao seu povo. Ele não dialoga, né, com o diabo, ele responde com a palavra. Essa é uma tradição riquíssima cultivada na espiritualidade cristã pelos padres do deserto, né, os grandes místicos e santos na hora das tentações. Bom, essa frase, né, não só de pão vive o homem, era bem conhecida aí na tradição do povo judeu, pois está no capítulo ali, se eu não me engano, capítulo 8 do Deuteronômio. O contexto é uma meditação sobre a experiência de Israel durante o êxodo, sob a liderança de Moisés. Vamos lembrar um trechinho? Tem aqui que vai dizer o quê? Lembra-te do longo caminho que fizestes durante 40 anos no deserto. O Senhor teu Deus te guiou por este percurso para te ensinar a humildade e te provar, para saber o que tinhas no coração. Irias ou não guardar os seus mandamentos? Ele te fez passar pela pobreza, sentir fome, e te alimentou com maná, um alimento que nem tu, nem teus pais conheciam, para que soubesse que o homem não vive somente de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. É interessante notar aqui, né? Porque o povo aprendeu diante das dificuldades. Esse povo que era escravo no Egito e passou por processo de libertação, e passar nesse processo aprendeu a colaborar. Olha só que interessante, né? Será que a gente está querendo que o Senhor resolva todos os nossos problemas? Será que essa é uma tentação que nós temos? Parece que às vezes, né, colocam na cabeça na nossa cabeça algumas espiritualidades, que eu tenho que pedir tudo pronto para o Senhor. Mas isso não é tentar o próprio Deus e a gente ficar na não responsabilidade? Bom, a partir dessa experiência deste povo, eles compreenderam o significado da bem-aventurança da pobreza, que poderia ser assim expressa: felizes os que têm fome, pois contam, né, com a ajuda de Deus, e somente aí Deus pode saciá-lo. Aquele que sente necessidade de Deus, aquele que não sente, né? Não tem como, né, pedir, clamar ou se abrir a Deus. E o livro do Deuteronômio continua, mais ou menos lá no capítulo 8, versículo 5. Sabias, pois, em teu coração, assim como um pai educa seu filho, o Senhor teu Deus também te educa. Né? Então parece que essa tentação nos lembra dessas experiências do povo, né? E como Deus faz nascer filhos das pedras, vamos dizer assim, né? Mesmo em conflitos, em tentações, pode sim o cristão ele aprender e superar e amadurecer. O Filho de Deus, vindo para conduzir seu povo, revive na sua própria carne a experiência desse povo de Israel. Quando o tentador desafia Jesus, né, dizendo: se és filho de Deus, prova-o, né? Prova-o, já que você está dizendo que é filho de Deus. E aí a gente vai lembrar, né, lá de João, no capítulo 4. Eu tenho um alimento que vós não conheceis. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir sua obra. Onde devemos buscar nossas respostas, senão nas Escrituras, não é? Vocês perceberam? Bom, vamos entrar na segunda tentação. Adentrar aqui no sentido de explicação, né? Deus do livre. O tentador promete todos os reinos da terra a Jesus. E Jesus responde: é somente diante de Deus que te prostrarás, e somente a Ele adorarás, prestará culto. Aqui Jesus cita o quê? De novo, a palavra, que é lá em Deuteronômio, capítulo 5, 6 a 9. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti ídolo algum, nenhuma imagem do que existe no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dessas imagens para lhe prestar culto. Perceba a resposta do Senhor? Bom, vamos observar então
essa inversão da perspectiva entre as exigências do tentador e os dons gratuitos de Deus. O tentador diz, né? Primeiro prostra-te diante de mim, e então eu te darei, né? Essa é a promessa. Deus, ao contrário, primeiro dá, e só depois disso, diz, né? Não te esqueças de que eu te dei. Então confia em mim para o que virá, né? Ou seja, confia em mim, né? Vai, segue. E Jesus está no início dessa missão. A terceira tentação: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, né? Olha só, Jesus responde com a palavra e o demônio usa a própria palavra como tentação. Será que nós podemos ser tentados pela própria palavra? Né? Não a palavra, mas o demônio usando da palavra? Pois é, e aí nós podemos refletir várias situações que a gente poderia passar com o tempão conversando. Porque pessoas, né, mal intencionadas podem também usar da palavra para enganar as outras pessoas. E aí o diabo entra, né? A ganância, o poder, né? Usar da própria palavra para sucesso financeiro, usar da própria palavra para enriquecimento ilícito e por aí vai, né? Ou seja, o demônio sabe de cor as escrituras. Primeiro, mas o que é mais interessante para nós é perceber que o Senhor, Jesus, responde às tentações com a palavra. E aqui o demônio, nessa terceira tentação, usa a própria palavra, texto conhecido na tradição, para tentar a Jesus. Se és filho de Deus, lança daqui, né? Os anjos te levarão em suas asas, para teu pé não tropece em alguma pedra. Talvez nós, como cristão, não. Eu estou protegido, eu não posso ser tentado, o Senhor vai me proteger, né? E a gente pede para tirar o espinho da carne, a gente pede para tirar a cruz. Eu não estou dizendo que é para a gente correr atrás da cruz, né? Não se preocupe, ela virá, né? De uma forma ou de outra, ela existe na vida do cristão. Jesus responde essa tentação com esse versículo, né? Lá do Deuteronômio 6, versículo 16. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Perceba, não deves exigir provas da presença e da proteção de Deus. Não se deve usar, né, cair nessa tentação de querer exigir, né, presença e proteção de Deus. O Filho de Deus sabe que está sempre sob a proteção do Altíssimo, seja na angústia, seja na alegria. Essas três respostas que a gente percebe que Jesus dá, né, de maneira interessante, né, diante das provocações do tentador, né? Se és filho de Deus, fica evidente que o demônio e Cristo têm concepções muito diferentes do que significa ser filho de Deus, né? O demônio, poder, né? Ganância, domínio, né? E o Senhor é o servo que serve. Tentador parece dizer: se és filho de Deus, prova-o, mas Jesus realmente o prova, só que permanecendo fiel e confiante ao Pai. Não se desespera, né? Não cai em pecado, né? De onde Jesus tira a força para resistir àquele que quer separá-lo do Pai? Da palavra de Deus, aquilo que eu falei no início, né? A força deste relato está em sua estrutura surpreendente. O tentador desafia Jesus 3 vezes. Mas em nenhum momento Jesus entra em diálogo, em discussão com o demônio. Suas 3 respostas são exclusivamente tiradas da Sagrada Escritura, dos textos antigos. Percebam bem, olha, como que se responde ao demônio. Não se entra em diálogo com ele, né, a não ser né, esfregando, né, a própria palavra diante nas tentações, vamos dizer assim. Ele se mostra verdadeiramente o Senhor, herdeiro de seu povo. Ele se aplica perfeitamente à frase do Deuteronômio, que São Paulo vai retomar na carta aos Romanos. A palavra está perto de ti, está em tua boca e em teu coração. Meus irmãos, nessas tentações, dessa primeiro domingo da Quaresma que nós ouvimos desse Evangelho, fica patente para nós
a importância da meditação, da leitura constante dos sagrados textos. Se a gente não faz isso, a gente não alimenta o nosso intelecto, a nossa memória, o nosso coração, a gente não vai conseguir responder quando a tentação chegar, não é? Ou a gente vai entrar em diálogo com ela sem a proteção da palavra, porque já que a gente não a conhece, né, a gente entra em diálogo e a gente cai nela, na tentação. Então, a importância de termos diante de nós essa tradição viva que nos penetra da palavra de Deus. Espero que você possa aí colher os frutos da sua meditação e com algumas colocações aqui que eu fiz, você possa amadurecer mais a isso ainda, que isso possa contribuir para a sua reflexão, tá? Mas, por favor, não esqueça da sua meditação. Não fique simplesmente ouvindo do outro, né? Faça a sua e depois, claro, amadureça, escuta um outro que talvez compreenda textos bíblicos, né? Que seja um biblista, um comentador, pode ajudar, sim, né? Pode contribuir muito. Porém, faça a sua, não esqueça disso. Paz e bem, e até mais, e uma boa celebração.